Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste. Em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E claro, por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindas e bem-vindos. O aumento na sua conta de luz e a privatização da Eletrobras são temas do Giro Nordeste de hoje. Vamos conversar com Maurício Tomasquim. O nosso convidado é professor de Planejamento Energético da Universidade Federal do Rio de Janeiro e presidiu a empresa de pesquisa energética do Ministério de Minas e Energia. Eu sou o Juraci Santana, da TVE Bahia, e vão participar do programa de hoje, em seus respectivos estados, Ciro Lucas, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Pedro Nascimento, da TV Aperipê, em Sergipe, Josimar Paraíba, da TV Universitária do Recife, em Pernambuco, Carla Soraya, da TV Ceará, Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, Felipe Guedes, da TV Antares, no Piauí, e Clóvis Bezerra, da TV Universitária da Paraíba. Eu quero agradecer a todos pela participação e vamos iniciar nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Maurício, a Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou o aumento da conta de luz. Hoje seria possível diminuir os custos para o consumidor ou esse aumento era inevitável? Seja bem-vindo. Boa noite, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar falando aí para o Nordeste. Olha, era inevitável o aumento, porque justamente por conta da seca está tendo que se operar muito as termoelétricas. E as termoelétricas têm a questão que o combustível que elas usam são caros e, portanto, tem que se cobrir mês a mês esse combustível. E esse combustível é justamente pago com as bandeiras que são recolhidas, né, pelas contas de luz do consumidor. E havia uma defasagem nessas bandeiras e, portanto, era necessário um aumento. Um fator que também tornou mais necessário esse aumento é o fato que, ano passado, por conta da Covid, as bandeiras ficou verde o ano todo. E isso criou um déficit na conta bandeira de R$ 1,5 bilhão. Então, juntou o déficit do ano passado, mais o despacho das térmicas mais caras esse ano, foi necessário aumentar a conta, infelizmente. Tá certo, Maurício, muito obrigado. E nós vamos agora para Natal. É a vez de chamar Ciro Lucas, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Professor, boa noite. Professor, boa noite. A discussão sobre a privatização dos estatais é uma coisa antiga aqui no Brasil, mas a minha pergunta para o senhor é sobre a Eletrobras especificamente. O senhor considera a Eletrobras uma estatal que gera prejuízos para o Brasil e quais seriam as vantagens de um sistema totalmente privatizado ou em que o setor privado fosse o acionista majoritário dentro da gestão da energia do país? A gente teria, por exemplo, garantias de que o Brasil começaria, por exemplo, a investir mais em energia renovável, em energia solar e energia eólica? Isso é algo viável sobre esse novo patamar? Olha, Ciro, a Eletrobras é uma empresa que tem dado nos últimos anos lucro, então ela não dá prejuízo. Independente da questão, sempre vai ter uns que são ideologicamente a favor da privatização, outros que são ideologicamente contra. Um fato é que essa medida provisória que foi aprovada pela Câmara e pelo Senado para privatizar a Eletrobras é péssima para o consumidor e péssima para o país, porque o Congresso aproveitou a MP para botar uma série de medidas que não tinham nada a ver com a privatização, os famosos jabutis, que vão encarecer a conta do consumidor. Por exemplo, eles têm uma contratação obrigatória de termoelétricas, 8 mil megawatts de termoelétricas, onde não tem a gás, e, portanto, vai ter que construir gasodutos caros e longe do mercado consumidor. Portanto, terá que construir grandes linhas de transmissão. E o que é péssimo? Eles
essa contratação tem que ser de térmicas inflexíveis. O que são térmicas inflexíveis? Térmicas que têm que funcionar o tempo todo. Mesmo quando tenha muito vento para gerar energia eólica, mesmo quando tenha muito boa hidrologia para gerar energia hídrica, ou você tenha biomassa para gerar energia da biomassa, você terá que queimar o combustível fóssil nas térmicas, porque pela contratação, pela lei, elas terão que funcionar de forma quase permanente. É claro que isso polui o meio ambiente e é claro que isso encarece a conta para o consumidor, porque um combustível fóssil é muito mais barato que você usar como combustível o vento, a água, o sol, a biomassa, né? Então, esse é um dos problemas e se a gente tiver a oportunidade no programa, esses problemas não ficam aí, eu voltarei a esse tema. Muito obrigado, Maurício, mais uma vez. Nós seguimos agora para Aracaju, capital de Sergipe. É a vez de Pedro Nascimento, da TV APRP, fazer a pergunta ao professor de Planejamento Energético da UFRJ, Maurício Tomasquim. Olá, Juraci. Meus cumprimentos também ao pessoal de casa, aos meus colegas de bancada e ao professor Maurício. Professor, no último dia 28 de junho, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, fez um pronunciamento na TV em rede nacional. Nele, o ministro falou sobre a crise hídrica que o país enfrenta e aproveitou para pedir à população que faça o uso consciente e responsável de água e energia. O senhor acredita que as indústrias sofrerão esses impactos ou, como sempre, a população será a mais prejudicada financeiramente? Olha, Pedro, todos vão sofrer o impacto que a conta está encarecendo, mas a população que está ligada às distribuidoras vai sofrer um impacto maior do que a indústria. E eu vou me explicar por quê. Atualmente, as bandeiras tarifárias que pagam a conta das termoelétricas são pagas apenas pelos consumidores que estão ligados nas distribuidoras de energia, na Coelba, na Coelce, nas diversas distribuidoras de energia. E os grandes consumidores que estão no mercado livre, eles compram energia diretamente do gerador ou de um comercializador. E a bandeira não afeta eles. Portanto, apesar de todos sofrerem com energia mais cara, os consumidores que estão ligados às distribuidoras, tanto do setor residencial como do setor de comércio e serviços, ou a pequena indústria, esses sofrerão mais do que as grandes indústrias. Obrigado, Maurício. E agora um recado para quem está nos acompanhando aí de casa. Você pode e deve participar conosco aqui do Giro Nordeste, dessa bancada, desse bate-papo. É só enviar sua pergunta nas nossas redes sociais utilizando a hashtag Giro Nordeste. Não se esqueça de deixar lá seu nome e de onde você está falando. E agora a gente vai para mais um estado, a gente vai seguir para Pernambuco, onde está Josimar Paraíba, da TV Universitária do Recife. Olá, Juraci. Olá, companheiros de bancada. Professor Maurício, existe uma linha de pensamento político que preza a descentralização, né? Onde os estados e municípios tomam para si a responsabilidade em algumas situações de crise. Talvez o senhor conheça o Consórcio Nordeste, ele seria um exemplo para esse caso, desse tipo de iniciativa. Você equilibra a balança das decisões que estão centralizadas no governo federal e coloca nas mãos dos estados e municípios. A partir daí, se toma decisões específicas que sejam mais interessantes para cada estado ou região, principalmente quando o governo federal não age. O senhor não acha que isso seria viável nesse caso, nessa crise energética, professor? Josemar, eu sou muito a favor da descentralização, mas no caso específico do setor elétrico, eu acho que não se aplicaria. Eu vou explicar por quê. Nós temos um sistema elétrico que é completamente interligado, integrado, e que a gente tem um sistema cooperativo. Por exemplo, agora o Sudeste e Centro-Oeste é onde está tendo a grande seca. Só não está faltando energia
porque, por exemplo, o norte onde tem Belo Monte, tem as usinas do Rio Madeira, tem Tucuruí, tem as grandes usinas hidrelétricas, está mandando grandes blocos de energia para o Sudeste e Centro-Oeste. Da mesma forma, o Nordeste já está começando a ter um excedente de eólica. E essa energia vai contribuir também para o Sudeste. E vice-versa. Nos momentos que o Nordeste tem seca, o Sul tem seca, e o Sudeste tem energia, o Sudeste manda energia para essas regiões. Então, a gente tem um sistema cooperativo no Brasil, onde a gente aproveita justamente as complementaridades entre as fontes, né? Existe e situações hidrológicas diferentes, que às vezes uma região está seca e a outra está mais úmida. Então, existe um ganha-ganha dessa integração. E se a gente, cada um for por si, isso acaba desotimizando. Em algum momento, você pode estar com energia sobrando, você está ganhando, mas no outro momento, você está com falta e você não tem a cooperação do seu vizinho. Então, eu acho que, nesse caso, um sistema interligado, um comando centralizado, ajuda o país como um todo e a todas as regiões. E vamos seguir agora para Fortaleza. Temos muitos assuntos para tratar com Maurício Tomasquim. Quero chamar Carla Soraya, da TV Ceará. Pronto. Olá, Juraci. O meu cumprimento a você, ao público que nos acompanha, aos nossos colegas de bancada virtual e ao nosso convidado de hoje, professor Maurício. Professor, essa privatização, ela prevê muitas coisas, menos a redução, por exemplo, do valor das tarifas para o público. E aí, há poucos dias atrás, o senhor Marcos Madureira, presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia, declarou que esse aumento da cobrança extra aí com a bandeira vermelha vai aumentar também os calotes, né? Então ele falou sobre um consumo mais consciente, que já foi tocado aqui no assunto, mas desde que começou a pandemia, a gente tem usado cada vez mais, e principalmente dentro de casa, dentro das residências, a energia elétrica, seja no computador, seja usando ring light, carregando mais celulares, carregando mais computadores. Então, como é que a gente vai conseguir conciliar tudo isso, né? E quando é que vai ser pensada uma solução definitiva para esse problema da energia, né? O que é que os outros países já fizeram para amenizar ou minimizar essa situação? Então, Carla, realmente é uma situação difícil que o consumidor está. Porque em 2001, quando houve o grande racionamento no Brasil, os consumidores tiveram que reduzir o seu consumo de 20% compulsoriamente. Naquela época, a eletricidade tinha menos função nas residências, tinha menos coisas elétricas. Hoje houve uma eletrificação geral, você tem mais micro-ondas, tem uma série de aparelhos elétricos, muitos celulares, carregadores. Então, a eletricidade ficou mais necessária. E, além disso, os desperdícios que se tinha diminuíram. Naquela época, o pessoal conseguiu reduzir o consumo de energia com duas grandes medidas. Trocou-se a lâmpada incandescente pela lâmpada mais eficiente, e todo mundo já está com a lâmpada mais eficiente atualmente. E, naquela época, todo mundo tinha freezer, porque era um período de inflação muito alta, e as pessoas compravam, usavam o freezer para estocar a comida e manter o preço. E aí as pessoas desligaram o freezer. Hoje a gente tem uma situação que não tem tantos freezers assim, e você já tem a iluminação mais eficiente. É claro que tem como você ser um pouco mais eficiente, mas a margem não é tão grande. Então, você tem muita razão da sua preocupação. Não é fácil para o consumidor se adaptar a essa situação de um preço muito alto. Ele tem a margem de manobra não é tão grande para ele reduzir o consumo. Obrigado mais uma vez, Maurício Tomasquim. A nossa hashtag para quem quiser fazer perguntas e comentários é Giro Nordeste. E nós vamos a São Luís, capital do Maranhão. É o momento da pergunta de Marcos Saldanha, da Rádio Timbira.
Olá Juracy, olá professor Maurício, colegas dessa bancada arretada. A minha pergunta, professor Maurício, é a seguinte: eu vi uma nota da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, é uma nota do dia 29 de junho desse ano. Eles disseram que há um discurso de seca na região sudeste. O senhor já falou dessa seca, que ela tem a ver, de fato, com o aumento da conta. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor essa questão aí de se há um discurso da seca, há uma seca real, ou em que medida o empresário tenta tirar proveito disso para a gente poder entender melhor essa situação. Marcos, tem uma seca real. A gente está olhando o sistema interligado como um todo brasileiro. Nós estamos na pior situação hidrológica dos últimos 91 anos. A gente mede desde 1931. Então, realmente a situação é complicada. É claro que isso não é igualmente complicado em todo o país. Se a gente for olhar, os reservatórios das hidrelétricas na região norte, nordeste e sul estão relativamente bem. O grande problema é na região sudeste, principalmente a bacia do Paraná. Na região sudeste, o nível das hidrelétricas estão abaixo de 30%, é muito baixo. E qual é o grande problema? O grande problema é que os reservatórios da região sudeste, na região sudeste está a maior parte dos reservatórios do Brasil. 70% dos reservatórios do Brasil estão na região sudeste. Então, o que acontece? A grande caixa d'água do setor elétrico está na região sudeste e centro-oeste. E as caixas d'água do norte, nordeste e sul estão mais cheias, mas são caixas d'água pequenas. Então, faz com que a situação seja complicada. Então, a gente está vivendo uma situação realmente de seca, que tem uma discussão entre os técnicos que o governo não deixou, demorou muito tempo para operar as termoelétricas e deixou o reservatório afundar muito. Né? A gente está com um nível de reservatório muito baixo e a gente deve chegar em novembro, os reservatórios do Sudeste, a 10%, que é um nível assim, bastante baixo. Para você ter uma ideia, em 2001, foi o ano do racionamento, chegou a 23% de novembro. E esse ano deve chegar a 10%. Então, a gente está, assim, com uma situação complicada e agora está se tendo que usar todas as técnicas e tem algumas técnicas que são muito caras e isso impacta enormemente a conta do consumidor. Obrigado. E temos mais perguntas para o ex-presidente da empresa de pesquisa energética, Maurício Tolmasquim. Agora é o momento de seguir para Teresina, capital do Piauí, onde está Felipe Guedes, da TV Antares. Olá, Juracy. Quero cumprimentar também todos os meus colegas jornalistas que participam hoje do Giro Nordeste e também o entrevistado, o professor Maurício. Professor, a minha pergunta é em relação ainda sobre esse aumento da bandeira tarifária. Havia uma discussão dentro da ANEEL, entre os próprios técnicos, de que esse aumento ultrapassasse os R$11 e não ficasse em torno de R$ 9,42, se não me engano. Então, havendo essa estimativa dentro do corpo técnico da ANEEL, existe ainda a possibilidade de que haja um outro aumento ainda esse ano? Felipe, infelizmente, sim. Os estudos técnicos feitos pelo grupo técnico era isso mesmo que você está falando, chegar ao aumento de R$11 e na reunião de diretoria resolveram fazer um aumento menor e discutir a metodologia. Mas, infelizmente, a conta pode ficar ainda mais salgada. Né? A gente já teve um aumento de 52%, eu estava fazendo as contas, a gente pode ter ao todo, né, um aumento de 76% na bandeira. É claro, isso não é um aumento na tarifa final,
na bandeira. O impacto na tarifa é menor, a bandeira é só um componente. Mas é um impacto grande, né? Esse impacto, esse aumento inicial vai ter já um impacto de 5% na tarifa. E se tiver um aumento maior da bandeira, esse impacto vai ser ainda maior. Então, realmente, a gente tem que ficar atento, porque o consumidor tem que fazer o máximo. Sei que é difícil, mas tem que fazer o máximo para economizar, porque realmente, senão, quando chegar a conta, ele pode ter uma surpresa desagradável. Então, realmente é hora de fazer o máximo para economizar energia. Com certeza não é a notícia que gostaríamos de dar para as pessoas que nos assistem. Eu, por exemplo, não gostaria de saber, afinal de contas, eu também pago conta de luz e a última veio um absurdo, mas é essa situação, infelizmente. E o que a gente vê nas famílias é um estrangulamento do orçamento, né? As pessoas se endividando, tendo 2, 3 contas em atraso, tendo que escolher qual conta pagar, ou pagar a conta de luz, ou botar comida na mesa. É uma situação que está difícil e, infelizmente, como disse o professor, a tendência é piorar, infelizmente. E vamos a João Pessoa para a participação de Clóvis Bezerra, da TV Universitária da Paraíba. Olá, Juraci, olá, colegas, bancada, professor. O senhor foi presidente da EPE, Empresa de Pesquisa Energética do Ministério de Minas e Energia. Como é que foi o seu período na gestão dessa empresa? Foi possível produzir algo que possamos ainda hoje estarmos utilizando os resultados dessa pesquisa? E como é que está a empresa hoje em dia? Então, Cláudio, é muito importante essa pergunta. Nós conseguimos restabelecer o planejamento energético no Brasil. A empresa de pesquisa energética faz estudos que vão alicerçar a atuação do Ministério de Minas e Energia, vão subsidiar a atuação do Ministério de Energia. E o planejamento tinha acabado e justamente foi restabelecido com a criação da EPE. Então, hoje, os estudos todos das linhas de transmissão que são leiloados, os estudos dos leilões de fontes de energia, são todos construídos na EPE. E, graças a isso, a gente teve uma operação enorme nos últimos 20 anos. Entre 2001, que foi o período de racionamento, e 2020, né, nós tivemos uma expansão, eu estava anotando aqui, a gente teve uma expansão da capacidade instalada de geração de 133%, quando o PIB cresceu apenas 44%. Quer dizer, houve uma expansão muito grande. E muito disso foi graças aos leilões que foram realizados nesse período. A capacidade do Sul mandar energia para o Sudeste também aumentou. Em 2001, no período do racionamento, você tinha energia sobrando no Sul e não tinha linha de transmissão para mandar a energia para o Sudeste. Tanto que o Sul entrou em racionamento, porque não adiantava nada, não tinha linha para mandar. Então, essa capacidade de transmissão aumentou 61%. E a capacidade do Norte e Nordeste de mandar energia para o Sudeste e Centro-Oeste aumentou 14 vezes. Porque agora foram construídas as usinas grandes elétricas no Norte, então o Norte passou a ter um grande excedente de energia, e o Nordeste, com a energia eólica, também passou a ter um grande excedente de energia. Então, muito disso foi feito graças justamente a esses empresas de pesquisa energética, que foi criada em 2004 com a reforma do setor elétrico, né? Então, em 2004, em 2003 houve a mudança de governo, em 2004 foi feita uma reforma do setor elétrico para recuperar o planejamento, recuperar o poder do Estado atuar, e graças a isso foi possível fazer uma expansão que foi importante. Obrigado, Maurício. Thomas Kim. E agora é hora da participação do público do Giro Nordeste. O Norberto Andrade está assistindo pelo Twitter e enviou a seguinte pergunta:
a geração de energia eólica não é uma saída viável aqui no Brasil? É fundamental. A energia eólica, o Brasil tem condições de ventos excelentes, excelentes. Para você ter uma ideia, uma mesma capacidade instalada, uma mesma torre no Brasil produz, o mesmo aerogerador produz o dobro de energia do que na Europa. Por quê? Porque os ventos são melhores. A gente tem mais ventos, os ventos são mais constantes. Então, com isso, o preço da energia eólica é muito mais barato. E qual é a grande vantagem que o Brasil tem? O Brasil tem os grandes reservatórios das hidrelétricas. Então, apesar da energia eólica ser uma fonte variável, você às vezes tem mais, às vezes tem menos, você pode usar esses reservatórios da hidrelétrica como se fosse uma grande bateria. Quando você tem, os ventos estão sofrendo muito, você tem muita energia eólica, você armazena a água nos reservatórios da hidrelétrica. E quando você tem pouco vento e, portanto, a eólica não está gerando muito, você usa essa água para gerar energia. Então, nós devemos, no Brasil, sem dúvida alguma, aumentar a geração de eólica, já cresceu muito. O Brasil já está entre os maiores países com maior capacidade eólica, já temos mais do que equivalente de uma Itaipu, para você ter uma ideia, Itaipu tem 14 mil megawatts, nós temos 18 mil megawatts de eólica instalado no Brasil. E eu acho que tem que crescer mais. Com a energia solar, a energia da biomassa, realmente existe um potencial enorme para o Brasil ser no mundo uma liderança em termos de matriz energética renovável. Inclusive, aqui na Bahia tem uma das principais regiões produtoras de energia eólica, fica justamente ali na região sudoeste. Maurício deve conhecer Guanabi, Caetité, por exemplo. Eu estive lá há cerca de 2 anos e é incrível porque, à medida que o carro vai se aproximando, vai crescendo, né, aquelas torres enormes e muda também uma mudança para as famílias que estão naquela região. Tomara que fossem mais regiões produtoras, não é, Maurício? Com certeza. Bom, vamos seguir agora com o Giro Nordeste. Essa entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas. Vamos a mais uma pergunta daqui da Bahia para o professor de Planejamento Energético, Maurício Tomasquim. Maurício, a Eletrobras é a maior empresa de energia elétrica do Brasil e o governo federal encaminhou ao Congresso Nacional uma medida provisória para privatizar a empresa. Outros países têm privatizado suas empresas de energia elétrica, como se pretende fazer aqui no Brasil. Quem vai sair ganhando com essa venda da empresa? Olha, da forma que foi feita a privatização, sem dúvida, eu sei quem vai sair perdendo, que é o consumidor. Tá? Alguns poucos vão ganhar, sem dúvida, quem está apostando, tem ações, etc., pode ser que ganhe, mas o consumidor, sem dúvida alguma, vai perder. Não só por conta, por exemplo, de medidas como essa questão da eólica que foi colocada, mas por conta de uma série de outras medidas estranhas à própria questão da privatização. Eu vou dar um exemplo. Botaram um item que será obrigado, nos próximos leilões, a se contratar pelo menos 50% do mercado, dos leilões, com pequenas centrais hidrelétricas. Ora, vão criar uma reserva de pequenas centrais elétricas. Eu acho ótima essa fonte, mas essa fonte é, por exemplo, mais do dobro do preço da energia solar e da energia eólica. Por que querer criar uma reserva de mercado com uma fonte mais cara? Depois teve um programa, que é o Programa de Fontes Alternativas de Energia, que os contratos vão terminar em 2026, que é um programa de energia cara, que vai ser prorrogada por mais 20 anos. Ora, tem uma quantidade enorme de projetos mais baratos, prontos para participar dos leilões, e agora, com uma canetada, se estendeu o contrato para alguns poucos empreendimentos mais caros que vão ser contratados. Então, esse e outros elementos que estão na medida provisória
deixam claro que o grande perdedor vai ser o consumidor brasileiro. Obrigado, Maurício. E temos mais perguntas. Quero chamar novamente Ciro Lucas, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Professor, ao que parece, essa privatização vai passar mesmo com jabutis e penduricalhos e tudo mais. E aí esse aumento no custo da energia a gente já pode tomar já como uma realidade para os nossos bolsos daqui para frente. A gente também está passando por uma grave crise econômica, né? Que a pandemia piorou ainda mais, mas se a gente começar a pensar de que já a economia volte a funcionar num nível pequeno, mesmo que a nível pequeno, num pós-pandemia, o empresário que está tentando voltar às suas atividades ainda vai sofrer também com os custos de uma energia mais cara para a sua indústria, para o seu comércio, etc. A gente já tem como prever qual será o impacto desse aumento de custos para uma possível retomada econômica do país. A gente já pode prever já mais um voo de galinha para a economia brasileira? Olha, vai ter um impacto muito grande sobre a inflação, né? E quando você tem inflação, você atinge toda a atividade econômica. Você pode criar uma espiral inflacionária, e aí você obriga o Banco Central a aumentar a taxa de juros, aumenta a taxa de juros, afeta o setor produtivo. Então, você tem todo um efeito nocivo sobre a economia. Sem dúvida alguma, esse período que nós estamos vivendo, esse aumento da energia, vai ter impacto sobre a retomada do crescimento. Obrigado, Maurício, mais uma vez. E quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos mais uma vez para Aracaju falar com Pedro Nascimento, da TV Aperipê. Professor, de acordo com dados divulgados pelo Ministério de Minas e Energia, o consumo de eletricidade no Brasil deve aumentar ainda mais, chegando à taxa média de 2,1% ao ano entre 2019 e 2030, sendo que a demanda doméstica ela vai crescer 44% neste período. O senhor acredita que estes aumentos constantes da tarifa poderão frear o consumo de energia ou esses dados realmente podem se tornar realidade ao longo do tempo? Olha, sem dúvida o aumento da energia reduz o consumo, mas não é a melhor maneira. A gente não quer ter energia cara o resto da vida, porque isso tem impacto sobre o poder de consumo do cidadão, tem impacto sobre os produtos que a gente vai comer, porque os produtos que a gente compra no supermercado são feitos com energia elétrica. Se aumenta, esses produtos também vão estar mais caros, vão impactar o serviço. Se você vai cortar o cabelo, precisa de ar refrigerado, tem que ligar também o equipamento elétrico, isso vai aumentar o custo do produto, do serviço. Então, isso tem um efeito ruim. Então, é claro que é importante ser eficiente energeticamente, o consumidor ter um consumo mais racional, mas o nível de tarifas que nós temos no Brasil, ele é absurdo, é muito caro, independente do problema conjuntural que a gente tem hoje. E tem uma razão muito específica. 40% da conta de luz são impostos e encargos. Impostos, principalmente ICMS, mas também tem PIS, COFINS, e encargos que são para dar subsídios para uma série de atividades. Para ter uma ideia, até termoelétrica, carvão mineral, que já foi abolida no mundo todo, tem subsídios que a gente paga na conta de luz. Então, o consumidor poderia ter uma conta mais barata se justamente, primeiro, resolver essa questão dos impostos e depois
a gente reduzisse essa quantidade de subsídios que o Brasil dá para uma série de atividades que acabam encarecendo a conta do consumidor. Obrigado, e seguimos com mais questões. Agora é o momento de mais uma pergunta de Josimar Paraíba, da TV Universitária do Recife, em Pernambuco. Professor, do lado do pequeno consumidor, temos um aumento de bandeira tarifária como uma solução para barrar o consumo. Do lado do grande consumidor, de indústrias, por exemplo, uma solução seria o remanejamento de turno nas indústrias, né, levando parte do consumo para a madrugada, né? De repente pode ser uma solução. Nesse caso, as indústrias elas têm poder, o poder econômico, para exigir algum tipo de compensação, né? Nesse caso. Mas o consumidor não tem compensação nenhuma. Ou ele paga, ou ele paga, para poder consumir ele vai ter que pagar, né? A pergunta que eu lhe faria era essa. Eu sei que o senhor está com vontade de falar, é bom por isso, mas existe alguma solução que não penalize só o lado mais fraco desse processo? Não, existem soluções e tem que ter vontade política de pensar essas soluções. Agora, o problema que a gente tem hoje, o risco maior que a gente tem é justamente no horário de ponta. O que é o horário de ponta? É o horário entre 6 e 9 horas da noite, que todo mundo liga, chega, pega o elevador, liga o chuveiro elétrico, onde usa chuveiro elétrico, liga a luz, liga os equipamentos, a televisão, aumenta muito a demanda. E nesse momento que está gerando pouca energia, tem o risco da gente ter apagões. É isso que o governo está mais preocupado. De repente, ter um apagão nesse horário. Então, para poder reduzir o apagão nesse horário, ele está se conversando com as indústrias para ver que as indústrias que possam mudar o seu horário de consumo façam nesse horário, reduzam a produção, não produzam, em troca de uma compensação. E é uma compensação que está sendo negociada agora com a indústria. Agora, você tem razão. O consumidor ele não vai ter nenhum bônus pela sua redução de energia. O consumidor ele vai ter, ou ele paga, ou ele não vai ter energia. Né? Então, tem que pensar aí soluções criativas que permitam, né, que o consumidor não seja apenas ele, o consumidor residencial, o pequeno consumidor, não seja só ele penalizado. Fora que esses malabarismos que o consumidor tem feito, né, ele meio que já tem feito há muito tempo, como tirar os eletrodomésticos da tomada, escolher um dia certo para passar todas as roupas, não colocar geladeira e fogão lado a lado. Isso já tem feito há muito tempo e agora parece que não tem mais o que fazer, né? O que tinha que ser feito, já fez. Agora, quero chamar novamente Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, para fazer a pergunta ao Maurício Tomasquim. Bom, professor Maurício, a minha pergunta ela é exatamente sobre essa questão aí do horário de pico e tudo. O horário de verão, que está sendo discutido aí, está em polêmica de novo, ele realmente faz diferença? De fato, há um ganho real nessa economia de energia? Olha, sempre teve um papel importante. O que aconteceu nos últimos anos? O que aconteceu nos últimos anos é que aumentou muito o número de ar-condicionado na casa das pessoas. O pico da energia sempre era entre 6 e 9 horas, mais ou menos. Que agora no inverno é isso. Mas no verão, com essa questão do ar-condicionado, todo mundo liga o ar-condicionado de tarde e o pico deixou de ser, no verão, entre 6 e 9, e passou desde 3 horas da tarde, 2 horas da tarde. Todo mundo usa muito ar-condicionado de tarde, está muito quente. E aí que começou a ver, olha, realmente a questão de por que você bota o horário de verão? Para aproveitar melhor a luz, né? Retarda o período que você tem que ligar as luzes, né? Mas como você já está tendo um consumo grande antes,
3 horas da tarde. Então, o horário de verão tem um efeito menor. Agora, de qualquer jeito, ele, do ponto... Eu sei que o horário de verão é uma questão polêmica, dependendo da região do Brasil, ou você adora ou você detesta, né? Não tem meio termo, né? Então, do ponto de vista energético, diz que o efeito é menor. Tem um efeito em algumas regiões sobre a atividade de turismo, de comércio. Agora, tem muitos no Rio, São Paulo, tem muitos comerciantes, pessoal de turismo que está se mobilizando para pleitear a volta do horário de verão, porque justamente aquela horário a mais de luz do sol era o momento que as praias ficam cheias, que o pessoal sai para o barzinho, o pessoal sai... Então, eles tinham mais atividade econômica. Então, tem um grupo que está se mobilizando justamente para pleitear a volta por conta... Aí não a questão da economia de energia, mas a questão econômica. Mas esse é um tema polêmico. A gente pode fazer aí, provavelmente, metade da população é ferrenhamente contra, a outra metade é ferrenhamente a favor. Obrigado mais uma vez, Maurício Tolmasquim. Nós seguimos com mais perguntas. Vamos falar novamente com o Felipe Guedes, da TV Antares. Professor, a minha pergunta é sobre a questão aí da privatização da Eletrobras, né? O governo vem fazendo desde o início uma propaganda positiva sobre essa privatização, mas que diversos representantes dos setores de energia, industrial e até especialistas vêm apontando diversas falhas. Na sua opinião, dessa decisão, né, qual ponto seria o mais danoso para a população dessa forma como está acontecendo? Eu acho que a questão, o impacto pior para a população é o impacto tarifário que vai se ter. Além disso, é claro que você perde um pouco, o governo perde um certo instrumento para questões de emergência. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando caiu, teve um problema na subestação lá no Amapá, com um tempo sem luz, né? O dono daquela subestação é uma empresa privada. Mas na hora do aperto, o governo pegou e falou para a Eletronorte, falou, vai lá e resolve. A Eletronorte não tinha nada com a história, quer dizer, mas, claro, como é empresa estatal, ela foi lá e atendeu a necessidade. É claro que uma Eletrobras privada não vai fazer isso, né? O governo vai falar, não, mas o que eu tenho a ver com a linha do Amapá? Chama o dono da subestação lá e fala para ele resolver. Eu não tenho nada a ver. Então, tem essa questão que você pode, por exemplo, o programa Luz para Todos, ele foi operacionalizado, né? A Eletrobras teve um papel importante. Então, tem algumas questões, quer dizer, que vão além da questão da tarifa, e você acaba perdendo. Mas aí tem um grupo que acha que não, que o ganho de eficiência, que eventualmente compensaria, que é difícil dizer. Tem empresas estatais que são muito eficientes. Por exemplo, a Copel é uma empresa estatal muito eficiente. Então, não necessariamente estatal significa ser ineficiente. O fato é que aqui a gente, da forma, mesmo que você queira fazer, podia fazer de uma forma melhor. Da forma que foi feita, ele conseguiu, o governo, uma unanimidade contra. Obrigado mais uma vez, Maurício Tolmasquim. E para fechar essa rodada, vamos a João Pessoa para mais uma participação de Clóvis Bezerra, da TV Universitária da Paraíba. Professor, foi criado um programa chamado PROINFRA, né? Programa de Incentivo às Fontes Alternativas, com o objetivo de aumentar a participação dessas fontes, né? Pequenas centrais hidrelétricas, usinas eólicas, empreendimentos termoelétricos, biomassa. Esse programa funciona, professor? Então, é importante a sua pergunta, Cláudio. Então, até para permitir, eu falei muito rápido e
permita eu ser mais claro. O PROINFA é um programa que teve uma lei em 2002 criando ele e foi implementado a partir de 2004. E era um programa que, numa época, que você não tinha geração eólica no Brasil. Tinha alguma coisa experimental, não tinha nada, tinha praticamente nada. Você não tinha praticamente geração de energia, de biomassa, de bagaço de cana, de açúcar, para poder exportar para a rede. Você precisava de incentivo para as pequenas centrais hidrelétricas. Então, foi um programa pioneiro e se contratou fontes de energia. Foi caro na época, mas tudo que você está implantando uma tecnologia nova tem um custo. E você teve um sucesso, você implantou, iniciou com essas fontes, foi o início dessas fontes no Brasil. Agora, esses contratos vão acabar agora em 2026. E aí seria o momento, olha, já tiveram as plantas, já acabou o contrato, acabou. Hoje, como é que se contrata energia? Hoje você contrata energia através de leilões públicos, onde você vai lá, se inscreve para participar do leilão e quem oferece a menor tarifa para construir e operar a planta ganha o contrato de longo prazo. E hoje tem muito interessado, tem mais de 1.100 usinas inscritas para participar do leilão desse ano. Aí, de repente, nessa medida provisória da Eletrobras, com uma canetada, falaram os empreendedores que foram agraciados no PROINFA não vão precisar participar do leilão, não vão precisar competir com os outros e vão ter os seus contratos prorrogados por mais 20 anos. Ora, por que teve investidores que desenvolveram projetos, fizeram licença ambiental, fizeram o contrato da terra, foi eólica, mediu o vento, e, de repente, eles fizeram todo esse investimento e vão ficar para trás porque os outros vão passar. Além disso, para o consumidor, você vai estar pagando uma tarifa mais cara, porque o resultado do leilão, onde você tem uma quantidade de oferta muito grande, dá preços baixos. E aqui, com uma canetada, vai prorrogar os contratos com um preço mais alto. Então, o PROINFA teve o seu papel, mas essa prorrogação que estão fazendo é uma maneira, um bypass na competição, e isso, é claro, que prejudica o consumidor. Obrigado mais uma vez, Maurício Tolmasquim. Eu disse agora há pouco que para fechar a rodada seria o Clóvis, mas não. Quem está aqui agora para fechar a rodada é Carla Soraya. Ela teve um pequeno problema com a conexão, mas agora está aqui plena para participar. Carla, da TV Ceará. Tive apagão aqui na conexão. Professor, eu fiz uma pergunta na primeira rodada que o senhor não me respondeu. Quais são as outras soluções que os países pelo mundo encontraram para esse tipo de crise energética? Aqui no Brasil, a gente antes vivia sempre a incerteza das secas aqui na nossa região, no Nordeste. Agora a gente tem seca também no Sudeste. Então, a gente teve o apagão de 2011. A gente não aprendeu nada, o governo, os que vieram sucedendo 2011, não aprenderam com este apagão. E cadê Angra dos Reis? Não funciona, não fornece energia, né, nuclear? Então, de 2001, né, que foi o ano do racionamento até hoje, teve aí uma série de obras e foram construídos empreendimentos, etc. Agora, nós estamos numa seca grande e, de uma certa maneira, os modelos que indicam para o governo, o Operador Nacional do Sistema, operar as usinas termoelétricas, não estão considerando justamente essa questão, então, não estão levando em conta justamente essa mudança climática que a gente tem vivido. Então, eles não estão indicando o acionamento das termoelétricas no momento que deviam ser acionadas. Isso faz o quê? Você a luz amarela não acende, você não manda as usinas termoelétricas despacharem
e os reservatórios das hidrelétricas vão afundando. Aí, quando vai se ver, você já está com o nível do reservatório muito baixo. O governo tem um comitê que chama Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que poderia ter falado para essas térmicas operarem, mas acabou não dando essa ordem. Com isso, você baixou muito os reservatórios. A solução que se tem é justamente fazer modelos melhores que levem em consideração essa mudança climática e que, portanto, possam prever melhor o despacho dessas termoelétricas e evitar, com isso, que os reservatórios das hidrelétricas abaixem tanto. E vamos a mais uma pergunta daqui da Bahia. Maurício, nós temos muitos problemas aí, reservatórios vazios, apagões e um desmonte ambiental. Eu queria que você fizesse uma correlação entre esse problema e o que está acontecendo justamente com a energia elétrica no país, com a falta de geração de energia elétrica. Existe essa relação? E o que nós temos para o futuro? Dá para a gente mensurar o que dá para acontecer por conta desse desmonte ao nosso meio ambiente? Olha, sem dúvida as coisas estão relacionadas, né? A mudança climática que o mundo está vivendo, isso é indubitável, todos os grandes cientistas já alertaram que isso está ocorrendo, vai ter impacto sobre os ciclos hidrológicos, sobre o regime de ventos, sobre a natureza em geral, né? E é claro que isso afeta, portanto, a geração de energia elétrica, sobretudo num país que depende tanto das fontes renováveis. E as fontes renováveis funcionam com a energia da natureza, né? com a energia propiciada pela natureza. Então, sem dúvida alguma, quando se está agindo contra o meio ambiente, quando se está desmatando, quando se está colaborando para o efeito estufa, indiretamente está se afetando também o setor elétrico. Então, as coisas, as crises acabam se interligando. Mais uma vez. E nós vamos agora para mais uma participação de Ciro Lucas, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Professor, como a gente tem conversado aqui, a gente está entrando na era dos climas extremos, né? Dessa grande mudança no clima do planeta causada por nós mesmos. O governo fala que não existe risco de um apagão no país. Mas se o período seco perdurar no Sudeste e a gente encarar uma situação em que os reservatórios simplesmente não enchem o suficiente na região, a gente corre o risco de que esse apagão aconteça. E quais seriam as contingências que o ONS poderia utilizar para tentar fugir dessa situação? Então, Ciro, muito boa pergunta. Primeiro, em termos de apagão, a gente, em períodos, não quer dizer, um racionamento, mas em termos de apagões específicos, em algum momento, nós já temos algum risco hoje, e esse risco vai tender a aumentar conforme vai reduzindo o nível dos reservatórios, sobretudo no horário de ponta. Mas a tua pergunta mais específica, eu acho que tem muito valor, que é o que vai acontecer mais adiante. Nós, como eu disse, a gente vai chegar em novembro com os reservatórios a 10%. Bom, nunca se chegou tão baixo em novembro. Se o verão, que é o período, quer dizer, o seu período úmido, que começa em novembro, que vai começar em novembro de 2021 e vai até abril de 2022, for muito ruim, a gente tem um risco muito grave em 2022. Né? Então, tanto que o operador do sistema já está falando que eu vou deixar as térmicas ligadas todas, mesmo no período úmido. Pode ser que seja uma medida. É claro que isso vai ter um impacto sobre o custo de energia imenso, né? Então, vamos torcer que haja uma melhora da hidrologia, porque é tal negócio. Você sai, às vezes,
esse impacto da tarifa tem um efeito tão negativo, talvez seja até melhor fazer um racionamento pequeno, 3%, 4%, não 20%, como foi em 2001, mas tentar não evitar esse impacto tarifário tão grande, né? Porque tem repercussões sobre a economia como um todo, sobre a vida do consumidor, né? Então, é um grande problema. Mas a gente tem um risco, sim. Entendeu? Tem esse risco que você muito bem apontou. É que chega o período úmido e ele não tem uma hidrologia tão boa como seria necessário para recompor os reservatórios. Obrigado, Maurício, mais uma vez. E nós seguimos para falar mais uma vez com Pedro Nascimento, da TV Aperipê, em Sergipe. Professor, o panorama das estatais do Ministério da Economia mostra que entre 2015 e março deste ano, o Banco do Brasil, Correios, Caixa, Petrobras e a Eletrobras juntas perderam mais de 111 mil empregados. Dessas, a Eletrobras foi a que mais sofreu a perda, que foi uma redução de 45,85%. Na visão do senhor, quais fatores provocaram essa redução ao longo dos 6 anos? Olha, teve um esforço justamente de tornar as empresas, vamos dizer, mais lucrativas. Então, uma maneira de fazer isso é justamente reduzir o contingente de mão de obra. Eu acho que, então, é uma medida comum que foi usada para tentar justamente tornar mais eficiente. Se realmente aquelas pessoas eram desnecessárias, é uma medida justificada. Porque, quer dizer, claro, é péssimo para aquelas pessoas, para quem perdeu o emprego, mas, sem dúvida alguma, você está tornando a empresa mais eficiente. Se elas foram demitidas, mas está prejudicando a performance da empresa, então isso não seria adequado. Mas isso, quer dizer, é uma questão de gestão para tentar justamente tornar mais eficiente a empresa. Estamos quase no final do Giro Nordeste de hoje. Maurício, temos ainda 1 minuto para fazer seus comentários finais. Olha, eu queria primeiro agradecer essa oportunidade e dizer que a gente no Brasil tem uma possibilidade de ter uma matriz elétrica que seja exemplar como já é, mas eu acho que a gente pode progredir mais. A gente não deve considerar esse período de seca que estamos vivendo como um argumento para encher o país de carne elétrica. Então, as energias renováveis têm um papel importante. A complementaridade entre elas permite dar segurança. A gente pode ter algumas termoelétricas de stand-by, mas seria um erro muito grande nós botarmos termoelétricas funcionando o tempo todo, de forma permanente, poluindo o meio ambiente, encarecendo a tarifa. Então, vamos aproveitar, continuar investindo nas fontes renováveis, de maneira a que justamente o Brasil continue a se realçar no mundo e contribuir para um meio ambiente melhor. Tá certo, muito obrigado. E o Giro Nordeste está terminando. Quero agradecer a participação do engenheiro de produção e ex-presidente da empresa de pesquisa energética, Maurício Tomasquim. Muito obrigado também aos comunicadores, Ciro Lucas, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Pedro Nascimento, da TV Aperipê, em Sergipe, Josimar Paraíba, da TV Universitária do Recife, em Pernambuco, Carla Soraya, da TV Ceará, Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, Felipe Guedes, da TV Antares, no Piauí, e Clóvis Bezerra, da TV Universitária da Paraíba. E um agradecimento especial a vocês que acompanharam o Giro Nordeste. Na semana que vem, a nossa convidada é a psicanalista Vera Iaconelli. Até lá!